Existe uma pergunta que parece simples, até o dia, né, em que a vida nos obriga a respondê-la. Amar é uma escolha? Porque se amar é uma escolha, né, se fosse simplesmente uma decisão, ninguém amaria quem não deveria amar. Pelo menos, né, não do jeito que a gente pensa, sobretudo romanticamente e tudo mais. Ninguém sentiria falta de quem foi embora, ninguém continuaria emocionalmente ligado a alguém depois de compreender racionalmente, né, que aquela história acabou. Bastaria olhar para si mesmo e dizer: acabou. E a partir de hoje eu não amo mais. E o coração obedeceria. Mas nós sabemos que não funciona assim, não é mesmo? O sentimento não pede autorização para chegar e muitas vezes também não aceita uma ordem para partir. Você não escolhe o instante exato em que alguém começa a ocupar seus pensamentos. Não escolhe sentir saudade. Não escolhe aquele desconcerto inexplicável diante de uma pessoa que acabou de conhecer. Não escolhe completamente o desejo, o encantamento, a atração, né? E muito menos aquela estranha sensação de algo familiar que alguns encontros provocam. Mas existe uma segunda parte dessa história sobre a qual falamos muito menos. Talvez nós não escolhamos o nascimento do amor, mas escolhemos aquilo que fazemos depois que ele nasce. Escolhemos cuidar ou negligenciar, respeitar ou controlar, construir ou destruir, dizer a verdade ou mentir, permanecer ou partir. E talvez seja exatamente aí que exista uma diferença enorme entre sentir amor e saber amar. Hoje eu quero atravessar essa pergunta, né, sem transformar sofrimento em prova de amor e sem transformar relacionamento em conto de fadas. Porque talvez a grande questão não seja descobrir se podemos escolher por quem sentir, né? Por quem sentimos alguma coisa. Talvez a verdadeira questão seja outra. Depois que o sentimento aparece, quem escolhemos ser diante dele? Acho que isso é uma pergunta que deve nortear, né, o nosso pensamento hoje. Então, antes, eu quero dar bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. Gratidão aí pelos superchats. Gratidão por estarem aqui, que a luz esteja conosco. E ela está entre nós. Não estou aqui como dono de nenhuma verdade, não estou aqui como professor, nem como mestre, sou apenas um aluno no caminho, no tempo e no espaço. E hoje falando de um assunto muito especial. Porém, antes, ora pois todavia, né, Rafael? Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, o livro de cabeceira de todo aquele que deseja um despertar. Você deseja um despertar? O perdão é o caminho. O perdão nos liberta do nosso peso que nós escolhemos carregar. O perdão o perdão não libera ninguém, libera nós mesmos, né? Quando nós perdoamos, nós nos libertamos. E como esse perdão pode ser curativo, e é curativo. Então, se você já leu esse livro, né, você já deu o salto quântico, eu tenho certeza. Você ainda não leu? Está na hora de ler. Fale comigo, fale com o Rafael aqui no estúdio, fale com o Lucas, fale com o Cristiano, né? Entre diretamente no site do Instituto ivanmartins.com.br, que é meu site oficial, e esteja conosco, né? Fale conosco que nós teremos o maior prazer em responder como você pode adquirir o livro. O livro acompanha a minha assinatura, acompanha os selos marianos e não existe esse livro fora desses contatos que eu passei para vocês, tá certo? Todo livro é assinado, dedicado e vai junto aos selos marianos. E não esquecendo também do nosso encontro no dia 12 de setembro, quando nós teremos a vivência com Maria Santíssima e os anjos. E dessa vez também nós teremos a graça de receber, né, a energia de Aélios, um espírito curador, um espírito de luz, um médico de almas, que vem para nos ajudar física e espiritualmente, emocionalmente, e todos receberão atendimento individual. Tanto você que está
sei lá, presente como você que estará à distância. Não percam, gente. Realmente foi uma grande surpresa, aconteceu recentemente, quando eu marquei esse evento, não tinha nada disso, né, combinado, não tinha nada disso acertado, mas a gente recebe e obedece, né? A gente não está aqui para questionar, está aqui para obedecer. Então, que oportunidade vocês estão tendo, que oportunidade todos nós estamos tendo, tá? Entre em contato com a gente, venha fazer parte dessa vivência, tanto presencial quanto à distância. E nós vamos seguir o nosso assunto, né, Rafael? Deixa as perguntas de vocês depois que acabar a live, né? Deixa as perguntas de vocês, nós vamos ter o maior prazer em responder. Isso, nos comentários abaixo do vídeo. Os comentários abaixo do vídeo, né? Então, gente, ninguém acorda pela manhã, abre uma agenda e decide por quem vai se apaixonar, né? Deixa eu ver quem vai ser hoje. Né? Nós podemos escolher os lugares que frequentamos, as pessoas com quem conversamos, os ambientes aos quais pertencemos e até estabelecer critérios muito claros sobre, né, aquilo que procuramos em alguém. Nós podemos dizer que desejamos uma pessoa, né, com determinadas características. Nós podemos dizer que queremos determinada maneira de viver, determinados valores, determinada aparência. Podemos fazer uma lista inteira. E então, a vida coloca diante de nós alguém que corresponde perfeitamente a tudo aquilo que imaginávamos, né? Aquilo que a gente imaginava desejar. E absolutamente nada acontece. A conversa é agradável, a pessoa é interessante, existe compatibilidade, existe admiração, mas alguma coisa simplesmente não se movimenta dentro de nós. Em outra ocasião, aparece alguém completamente diferente daquilo que imaginávamos procurar. E sem qualquer explicação, né, razoável, alguma coisa acontece. Então, antes que a inteligência consiga, né, organizar os fatos, o corpo já percebe, o olhar muda, a presença daquela pessoa passa a ter outro significado. Então surge uma curiosidade diferente, uma vontade de permanecer mais alguns minutos, de continuar uma conversa, né, que poderia perfeitamente terminar ali. É como se alguma parte de nós tivesse respondido antes que a razão pudesse formular a pergunta. É justamente por isso que o amor continua sendo um dos grandes mistérios da experiência humana, né? Nós não conseguimos compreender, nós conseguimos estudar o cérebro apaixonado, conseguimos observar alterações químicas, compreender mecanismos de recompensa, estudar hormônios, neurotransmissores, enfim, comportamento, apego e desejo. Tudo isso é verdadeiramente importante, tá? Mas nenhuma dessas explicações consegue responder completamente porque entre milhares de criaturas, de pessoas possíveis, determinadas pessoas nos atravessam, né? E outras não. Simplesmente isso. Nós podemos explicar muito sobre o que acontece quando nos apaixonamos. Ainda é muito mais difícil explicar por que nos apaixonamos exatamente por aquela pessoa. Talvez uma parte da resposta esteja naquilo que carregamos conosco antes mesmo daquele encontro, né? Muito antes dele acontecer. Porque ninguém chega a uma relação amorosa completamente vazio de história. Quando encontramos alguém, levamos conosco tudo aquilo que aprendemos sobre amor. Levamos a maneira como fomos acolhidos, a maneira como fomos rejeitados, as primeiras experiências de abandono, segurança, reconhecimento e ausência também. Levamos aquilo que vimos dentro de casa, nossos pais, nossa vida, aquilo que acreditamos que uma relação deveria ser e até aquilo que juramos que jamais repetiríamos. Eu não farei isso, né? Será? Levamos nossas histórias anteriores, levamos as pessoas que partiram, levamos aquilo que ainda não conseguimos resolver, levamos nossas expectativas, nossos medos e levamos também uma imagem interna,
muitas vezes inconsciente, daquilo que aprendemos a reconhecer como amor. Por isso, alguns encontros reproduzem ou produzem uma familiaridade quase imediata. A pessoa diz: parece que eu conheço você há muito tempo. Então, dentro de uma visão espiritual, alguns compreenderão essa sensação como reencontro de consciência, de afinidade anterior, ou reconhecimento para além dessa existência. Outros ainda compreenderão através da psicologia, da memória afetiva e de padrões emocionais construídos durante toda a vida. Eu não preciso escolher uma única explicação para reconhecer, né, que a experiência existe, que existem encontros nos quais alguma coisa parece familiar, antes mesmo, né, de existir intimidade. Aquela intimidade suficiente para justificar essa familiaridade, né? Mas aqui precisamos ter um cuidado. Familiaridade não significa necessariamente compatibilidade. E muito menos significa que uma relação precise acontecer ou permanecer. Às vezes aquilo que reconhecemos no outro não é aquilo que nos fará bem. É apenas aquilo que já conhecemos, né? Imagine alguém que passou grande parte da infância tentando conquistar a atenção. Talvez tenha recebido amor, mas um amor imprevisível. Em determinados momentos havia presença, em outros, distância. Em alguns dias havia carinho, em outros, indiferença. Essa pessoa pode crescer sem perceber que aprendeu a associar amor com esforço. Para essa pessoa, ser amado significa conquistar, significa provar valor, significa esperar, significa suportar a ausência até receber novamente uma migalhazinha, uma demonstração qualquer pequena de afeto. Anos depois, quando encontra alguém que emocionalmente é indisponível, algo muito profundo, né, que é muito conhecido na profundidade do ser, pode ser ativado. Ela sente uma atração enorme. Pensa naquela pessoa constantemente, sofre quando ela se afasta, experimenta um alívio quase eufórico quando ela retorna. Então essa pessoa conclui: eu nunca amei ninguém assim. Que lindo, né? Pode existir amor, evidentemente, mas junto dele pode existir outra coisa, viu, gente? Uma história antiga tentando encontrar um final diferente. Talvez aquela pessoa não esteja apenas tentando conquistar o parceiro ou a parceira que está diante dele. Talvez esteja tentando finalmente vencer uma batalha emocional que começou muito antes daquele encontro. E é por isso que precisamos ter coragem para fazer uma distinção, que nem sempre é fácil e é o agradável. Nem tudo aquilo que sentimos intensamente é amor. A intensidade por si só não comprova profundidade. A ansiedade é intensa, ciúme pode ser intenso, medo de abandono pode ser uma coisa devastadora, né? Muito intenso. Obsessão intensa também, dependência emocional intensa. A necessidade de validação pode ocupar cada pensamento de uma pessoa. E nada disso significa, né, que o amor não esteja presente. Né? Sentimos os nossos sentimentos humanos e que raramente eles aparecem isolados. Podemos amar e sentir medo, amar e sentir ciúme, amar e experimentar insegurança. Só vai ter um problema aí, gente, quando confundimos o medo com o próprio amor e passamos a acreditar que quanto mais sofremos, mais amamos. Complicado. E talvez essa seja uma das ideias mais destrutivas que herdamos sobre relações. Durante muito tempo, histórias românticas ensinaram que grandes amores precisam necessariamente ser acompanhadas de grandes sofrimentos. Né? Tipo as novelas, né, Rafael? Os filminhos melados. Quanto mais impossível, mais lindo, mais bonito. Quanto mais doloroso, mais profundo. Quanto maior o sacrifício, maior a prova de amor.
E assim muitas pessoas aprenderam a permanecer onde estavam sendo destruídas, porque interpretavam sua capacidade de suportar como demonstração da grandeza do sentimento. Mas sofrer por alguém não é prova que aquela relação seja saudável, hein? Muitas vezes, prova apenas que existe uma ferida sendo continuamente tocada. Existe uma frase repetida como declaração romântica mesmo. Eu não consigo viver sem você. Oi? Oi? Parece bonita, porque aprendemos a ouvi-la como prova de amor absoluto. Mas se observarmos com atenção, ela também pode esconder algo bem preocupante. Se eu realmente acredito que não consigo existir sem você, então você deixou de ser alguém que compartilha a minha vida e passou a ser responsável pela minha existência. Quem que quer essa cruz? Você quer, Rafael? Eu também não. Isso é um peso enorme para qualquer relação. Nenhum ser humano deveria carregar a responsabilidade de ser a razão exclusiva da vida do outro. Quando alguém se torna tudo, qualquer possibilidade de perda transforma-se em ameaça de aniquilação. E quando o medo de perder se torna insuportável, começam as tentativas de controle, né? Onde você estava? Com quem você conversou? Por que demorou? Por que não respondeu? Por que olhou daquela maneira? Quem é essa pessoa? Quem é esse cara? Quem é essa mulher? E lentamente, aquilo que começou como amor pode ser cercado pelo medo, até quase não conseguir respirar. E frequentemente, quem controla diz, faço isso porque amo você. Te controla porque eu te amo? Não viva porque eu te amo? Né? Mas controle é medida de amor, controle é medida de medo. Amar alguém significa inevitavelmente conviver com uma verdade difícil. Aquela pessoa é livre. Ela possui pensamentos que você não controla. Sentimentos que você não determina. Desejos que não dependem da sua autorização. Difícil, né? Uma história que começou antes de você e uma experiência que não pode ser reduzida à relação. Nós podemos compartilhar uma casa, uma família, uma história, um projeto e décadas de vida. Ainda assim, o outro continua sendo outro. Parece óbvio, não parece? Quando dizemos dessa maneira. Mas uma parte enorme dos conflitos amorosos nasce justamente da dificuldade de aceitar essa separação. Né? Nós queremos proximidade, mas algumas vezes confundimos proximidade com fusão. Nós queremos intimidade e acabamos exigindo, né, acesso irrestrito. Queremos segurança e tentamos eliminar qualquer possibilidade de perda. Só que não existe relação humana capaz de oferecer garantia absoluta. Amar é, de alguma maneira, aceitar o risco inerente à liberdade. A pessoa permanece porque permanece, não porque foi aprisionada. Existe uma coisa muito bonita nisso. Se ser escolhido, né, todos os dias por alguém que poderia não escolher você, olha só. Já pensou nisso? Isso possui um valor, gente, muito maior do que manter alguém a seu lado através do medo. Talvez seja exatamente nesse ponto que a palavra escolha comece a entrar na nossa reflexão. Eu posso não escolher sentir alguma coisa por você. Posso não ter escolhido o momento em que sua presença se tornou importante. Posso não conseguir determinar exatamente quando comecei a sentir saudade. Mas existe uma infinidade de coisas que começam a depender das minhas escolhas depois disso. Eu escolho como vou te tratar. Escolho se vou respeitar seus limites. Escolho se vou utilizar suas fragilidades contra você. Né? Também durante uma discussão. Escolho se vou mentir quando a verdade for desconfortável. Escolho se vou alimentar situações que colocam a nossa confiança em risco. Escolho se vou conversar quando alguma coisa começar a nos afastar.
Escolho se vou pedir desculpas quando eu perceber, né, que errei. Escolho se vou reconhecer que você não existe apenas para satisfazer minhas necessidades. Escolho, inclusive, se aquilo que sinto me dá o direito de entrar na sua vida. Porque essa é outra verdade importante. Amar alguém não nos concede automaticamente o direito de ser correspondidos. O sentimento é nosso. O outro continua livre para não sentir a mesma coisa. Complicado, né? E simples. Essa talvez seja uma das experiências mais dolorosas do amor. Descobrir que algo pode ser verdadeiro dentro de nós, sem necessariamente, né, Rafael, existir da mesma maneira dentro do outro. Que nós fomos ensinados a acreditar que o amor suficientemente grande acabaria sendo correspondido. Como se insistência pudesse produzir sentimento. Como se demonstrar amor repetidamente obrigasse o outro a reconhecer que somos a pessoa certa. Mas não existe mérito capaz de fabricar reciprocidade. Você pode ser uma pessoa extraordinária e ainda assim não ser a pessoa que alguém deseja amar. Isso machuca? Ok. Mas também liberta. Porque significa que a rejeição amorosa não precisa ser transformada em julgamento sobre o nosso valor. Nem todas as pessoas que não nos escolheram estavam dizendo que não tínhamos valor. Algumas simplesmente estavam dizendo que não existia nelas aquilo que existia em nós. E talvez amar também seja respeitar essa resposta. Existe uma dignidade profunda em reconhecer. Eu sinto, mas não posso exigir que você sinta. Isso não diminui o amor. Muito pelo contrário. Retira dele a posse, a questão da posse. Quando conseguimos amar sem transformar sentimento em direito sobre outra pessoa. Alguma coisa, nesse momento, amadurece dentro de nós. Isso vale também para as relações que existiram e terminaram. A pessoa pode deixar de desejar permanecer conosco. E isso não significa necessariamente que tudo que viveu antes foi mentira. Essa é outra armadilha emocional frequente. Quando uma relação termina, algumas pessoas revisam, né, toda a história e concluem. Né? Então, nunca me amou. Como assim? Não necessariamente. O fato de alguém não querer continuar hoje não apaga automaticamente aquilo que sentiu ontem. Os sentimentos mudam, pessoas mudam, relações mudam. E reconhecer isso pode ser doloroso, mas faz parte da maturidade. Talvez nosso grande sofrimento diante do fim, né, esteja relacionado à ideia de que aquilo que é verdadeiro deveria durar para sempre. Só que o para sempre sempre acaba, né? Mas por que necessariamente? Uma infância não dura para sempre, nem por isso foi falsa. Uma amizade pode ter sido fundamental durante determinada fase da vida e depois seguir outro caminho. Uma casa pode ter sido nosso lar durante 20 anos e deixar de ser. A impermanência não transforma aquilo que existiu em mentira. Algumas coisas são verdadeiras justamente dentro do tempo e espaço em que existem. Talvez o amor também possa ser assim. E eu creio que seja. Existem pessoas que permanecerão conosco durante quase toda a vida. Outras vão caminhar durante um trecho e algumas, gente, chegarão para provocar transformações, né, tão profundas que a sua passagem continuará, né, produzindo efeitos muitos anos depois da partida. Né? O valor do encontro não pode ser medido apenas por sua duração. Eu sempre falo sobre isso com vocês. E isso não significa que devemos tratar relações como experiências descartáveis.
Pelo contrário, significa retirar do amor a obrigação impossível de provar sua verdade através, né, da eternidade. Quando fazemos isso, nós conseguimos estar mais presentes, né, enquanto a relação existe. Porque uma das grandes ironias humanas é que muitas vezes estamos tão preocupados em garantir que alguém nunca vá, né, embora, e deixamos de viver verdadeiramente com essa pessoa enquanto ela está conosco. Né? Esquecemos de brincar. Tentamos garantir o amanhã e perdemos o hoje, deixamos de viver. Perguntamos se seremos amados para sempre, enquanto quase não percebemos como estamos sendo amados agora. A vida é feita de momentos, ou uns longos, mais curtos. Talvez exista uma sabedoria muito maior em compreender que nenhuma relação possui garantia, exatamente por isso merece presença. Mas então surge aquela questão inevitável, né? Se não escolhemos completamente aquilo, né, que sentimos, se o sentimento pode mudar e se nenhuma relação possui garantia absoluta, o que sustenta duas pessoas quando o encantamento inicial começa a diminuir? Porque ele não diminui, não necessariamente o amor, mas aquela experiência intensa, né? Inevitavelmente se transforma, não tem como. O desconhecido torna-se conhecido, a novidade diminui, a pessoa idealiza, né? Começa porque você idealizou aquela pessoa, então ela começa a revelar contradições, porque é a sua versão dela, não é ela mesmo. A rotina aparece e aquilo que parecia acontecer sozinho começa a exigir participação consciente. É justamente aí que muitas relações terminam e outras começam verdadeiramente a amadurecer. Porque existe um momento em que o amor deixa de ser apenas aquilo que acontece conosco e começa a se transformar naquilo que fazemos com aquilo que sentimos. E é aí? É aí que nós entramos na segunda questão. O momento em que a paixão encontra realidade e amar deixa de ser apenas encantamento para começar a se tornar, de fato, escolha. Existe o momento em praticamente toda relação, né, em que a imagem que construímos do outro começa a ceder, começa a diluir, porque nunca foi verdadeira, né? Vai ceder espaço para a pessoa real. Não aquela que você criou, mas aquilo que sempre foi. No começo enxergamos fragmentos. Conhecemos histórias, percebemos qualidades, descobrimos afinidades, observamos gestos. E sem perceber, preenchemos aquilo que ainda não sabemos com aquilo que desejamos. Somos nós que colocamos os enfeites. Né? A gente queria encontrar, a gente coloca os enfeites. A pessoa real está diante de nós, evidentemente. Mas isso também é uma projeção, uma expectativa, uma esperança, uma versão imaginada daquilo que aquela relação pode ser. E é por isso que os primeiros tempos costumam, né, carregar tanta intensidade, né? Não estamos apenas conhecendo alguém, nós estamos conhecendo também aquilo que imaginamos que poderíamos, né, e que poderemos viver com esse alguém. Então o tempo começa a fazer aquilo que sempre faz, revela. O tempo revela. Revela os hábitos, revela limitações, revela contradições, revela medos, revela formas de reagir sob pressão, né? Revela aquilo que a pessoa faz quando está cansada, frustrada, insegura ou irritada. Né? Isso foge do príncipe e da princesa, né? E ao mesmo tempo revela exatamente as mesmas coisas sobre nós. A partir desse momento começa um relacionamento muito diferente daquele que existia no início. Porque agora não estamos mais diante apenas daquilo que encantou. Né? O príncipe já virou sapo aí. Né? Que bom isso. Né? Que nós estamos diante da totalidade possível de uma pessoa humana. Que nós também somos sapos, somos pererecas, viu? Ninguém é príncipe ou princesa, não existe. E amar uma pessoa real é muito mais complexo do que amar a imagem que construímos dela. A pessoa real discordará de nós. Terá dias ruins, terá momentos de egoísmo, umas vezes falhará em perceber nossas necessidades.
poderá dizer alguma coisa inadequada, poderá se fechar justamente quando desejamos proximidade, poderá mudar de opinião, de sonhos, de prioridades. E nós faremos exatamente o mesmo. Isso não é uma defesa de comportamentos destrutivos, sobretudo. É apenas o reconhecimento de que nenhuma relação entre seres humanos será composta exclusivamente pelos melhores momentos de duas pessoas. Né? Em algum instante, aquilo que parecia simples começará a exigir maturidade. E é aí que muitas pessoas, né, podem concluir de uma forma precipitada que o amor terminou. Porque aprender a reconhecer o amor apenas através da intensidade. Se já não existe a mesma ansiedade antes de um encontro, se o coração não acelera da mesma maneira, né? Se a novidade diminuiu, então imagino que alguma coisa morreu. Mas talvez não tenha morrido, não é mesmo? Talvez tenha mudado de forma. A paixão costuma carregar uma energia de descoberta. Tudo é novo, tudo é maravilhoso. Cada história, né, ainda não foi contada. Cada toque, né, possui novidade. Cada encontro parece conter uma promessa. O cérebro responde à novidade, claro. O desejo responde ao desconhecido. E existe beleza nisso, claro que existe. A paixão não precisa ser diminuída para que o amor seja valorizado. O problema é exigir que uma relação de 10 ou 20 anos produza exatamente a mesma experiência, né, de uma relação de 3 meses, gente. Isso é quase impossível. O que pode acontecer é outra coisa. O encantamento inicial pode dar lugar a uma intimidade que não existia antes. Você passa a conhecer alguém não apenas pelas histórias que essa pessoa conta, mas pela maneira como enfrenta perdas, pela forma como reage ao medo, pela maneira como cuida de você. Né? Isso quando está vulnerável. Pelo que faz quando ninguém está observando. Você começa a conhecer aquilo que não aparece num primeiro encontro. E essa forma de conhecimento pode, né, e vai produzir um vínculo menos explosivo, mas muito mais profundo, muito mais verdadeiro. O problema, gente, é que profundidade raramente produz o mesmo espetáculo, né, que no que é a novidade. Por isso algumas pessoas passam a vida perseguindo começos, tornam-se dependentes daquela sensação dos primeiros meses. Quando a relação entra numa fase mais calma, interpretam, né, como tranquilidade, né, como falta de amor. Quando a ansiedade diminui, acreditam que o desejo desapareceu. Quando a outra pessoa se torna conhecida, sentem falta do mistério. Então começam novamente. Tem muito isso, né? Outra pessoa, outra descoberta, outra intensidade, outro começo, até que o ciclo se repete. Não há nada de errado em terminar uma relação, hein? Quando ela realmente perdeu o sentido. Mas existem diferenças, né, gente, entre uma relação que morreu e uma relação que simplesmente deixou de ser nova. E essa diferença precisa ser compreendida. Talvez um dos maiores desafios do amor duradouro, seja aprender a olhar novamente para aquilo que se tornou familiar. Porque essa familiaridade possui uma característica muito curiosa. Ela torna invisível aquilo que continua diante de nós. Você entra todos os dias na mesma casa e começa a deixar de perceber detalhes. Passa pela mesma rua e já não observa as árvores. Escuta a mesma voz todos os dias e esquece que um dia ficou ansioso esperando por uma ligação daquela pessoa. É assim também nas relações. Aquilo que um dia foi extraordinário pode se tornar cotidiano. E o cotidiano, quando não é cuidado, pode produzir uma espécie de cegueira. Uma cegueira afetiva. A pessoa continua ali, mas nós paramos de vê-la.
Sabemos que ela existe, mas já não perguntamos verdadeiramente como está. Achamos que conhecemos todas as respostas. Já sabemos do que gosta, do que não gosta, como pensa, como reage. E então corremos um risco enorme. Começar a nos relacionar com a memória que temos daquela pessoa e não com quem ela está se tornando. Isso é especialmente importante, gente, porque ninguém permanece exatamente igual ao longo dos anos. Seria impossível. As pessoas mudam, experiências modificam as prioridades, perdas transformam sensibilidades, trabalho, idade, saúde, filhos, frustração, conquistas. Tudo isso, gente, altera a nossa maneira de ver a vida. Então, alguém que conhecemos aos 30 anos não será exatamente a mesma pessoa aos 50. E se acreditarmos que já conhecemos tudo sobre ela, podemos deixar de acompanhar suas transformações. E talvez uma das formas mais profundas de amar alguém seja permanecer curioso. Não no sentido de desconfiança, mas de interesse verdadeiro. Quem é você hoje? O que mudou dentro de você? O que você deseja agora? O que está pesado? O que está bonito? O que ainda não percebi? Relações se tornam perigosamente frágeis quando as pessoas deixam de se descobrir. É nesse ponto que amar começa a aparecer muito mais com escolha. Não porque seja possível fabricar sentimento por vontade própria, mas porque é possível escolher presença, escolher atenção, não tratar como garantido aquilo que continua sendo precioso, escolher olhar novamente, conversar antes que a distância se transforme em um silêncio definitivo, criar espaço para que o outro exista além da função que desempenha na nossa vida. Sabe o que é? Muitas vezes reduzimos quem amamos a papéis. Marido, esposa, companheiro, companheira, pai, mãe. Alguém que paga contas, organiza a casa, resolve problemas, acompanha compromissos. E podemos esquecer que existe ali uma pessoa inteira, com sonhos próprios, medos próprios, e uma vida interior que não se resume ao relacionamento. Talvez por isso algumas relações terminem muito antes da separação oficial, né? As pessoas continuam morando juntas, continuam participando dos mesmos compromissos, continuam aparecendo socialmente como casal, mas há muito tempo deixaram de se encontrar emocionalmente. Vivem uma espécie de, como eu diria, de administração conjunta da vida, sabe? Viraram sócios, organizam horários, contas, tarefas, responsabilidades, mas já não existe uma verdadeira presença ali. Acabou. E essa é uma das formas mais dolorosas de solidão, sentir-se sozinho ao lado de alguém. Essa solidão acompanhada, eu dispenso. Sim. Aliás, dispensei há muito tempo. Porque a ausência física é clara, a ausência emocional é mais difícil de nomear. A pessoa está ali, mas não está. E muitas vezes esse afastamento não aconteceu numa grande briga. Foi acontecendo em pequenas desistências, uma conversa adiada, uma mágoa não resolvida, um pedido de atenção ignorado, um cansaço permanente, depois a gente fala. Repetido tantas vezes que um dia ninguém mais tenta falar nada. As relações raramente são destruídas apenas por grandes acontecimentos, como tudo na vida. Muitas vezes são corroídas por pequenas negligências acumuladas. São coisinhas pequenininhas que vão correndo. E da mesma maneira também são sustentadas por pequenas escolhas repetidas. Não é necessário um gesto cinematográfico. Todos os dias. Você não precisa fazer uma coisa cinematográfica todos os dias. Às vezes o amor
aparece justamente naquilo que quase ninguém vê, na forma como alguém pergunta se você chegou bem, na lembrança de uma preocupação que você comentou dias antes, na capacidade de perceber que você está diferente, em fazer silêncio quando você precisa de silêncio, em ficar perto quando você precisa de companhia e defender sua dignidade, mesmo durante uma discussão, em não usar aquilo que você contou em confiança para ferir essa pessoa mais tarde. Existe uma qualidade ética no amor que talvez seja muito mais importante do que a intensidade dele. Isso nos leva a um ponto fundamental. O conflito não significa ausência de amor. Duas pessoas podem se amar profundamente e discordar. Podem se frustrar, podem irritar uma a outra, claro. Podem atravessar períodos difíceis, com certeza, quem nunca? O problema não é a existência de conflito, gente. O problema é a maneira como ele é conduzido. Existe diferença entre discutir para compreender e discutir para vencer. Existe diferença entre expressar dor e atacar a identidade do outro. Existe diferença entre dizer isso que aconteceu me machucou e dizer você é uma pessoa horrível. Quando o conflito se transforma numa disputa pela destruição do outro, alguma coisa muito séria acontece com a relação. Porque quem ama conhece as vulnerabilidades da pessoa ao lado. Sabe onde estão suas inseguranças. Sabe quais palavras machucam mais. Tem um treino ali, né? E justamente por saber, possui também a possibilidade de escolher não usar esse repertório, esse conhecimento como arma. Né? E talvez uma das formas mais maduras de amar seja exatamente aprender a não destruir alguém apenas porque estamos feridos. Isso não significa engolir sentimentos. Não significa evitar confronto. Muito pelo contrário. Relações saudáveis precisam de conversas difíceis. Precisam de limites. Precisam de verdade. Mas verdade não precisa ser crueldade, né, gente? É possível dizer coisas duras sem humilhar. É possível estabelecer um limite sem desumanizar. É possível reconhecer que estamos magoados sem transformar o outro em inimigo. E essa capacidade não nasce apenas do sentimento. Ela nasce da consciência, nasce de escolha. É fácil dizer, eu amo você. É simples, eu te amo, eu te amo. Hoje está na boca de todo mundo isso daí, de uma forma, né? No momento de carinho, né? Na hora de virar o zoinho. Talvez seja mais revelador observar quem nos tornamos durante uma crise. Quando o zoinho não está virando, né? Existe ainda outra questão importante. Amar não significa aceitar tudo. A gente acaba confundindo, né? Dedicação com tolerância ilimitada. Algumas pessoas permanecem em relações destrutivas porque acreditam que sair seria abandonar alguém que amam. Mas existem situações, gente, em que permanecer significa exatamente abandonar a si mesmo. Né? Violência física, humilhação constante, manipulação, ameaça, controle, desrespeito sistemático, destruição emocional. Quantas coisas negativas, né? E tudo isso precisa ser levado a sério. O amor não transforma abuso em cuidado. Não existe grandeza espiritual em permitir que outra pessoa nos destrua. E algumas vezes a escolha mais amorosa possível é justamente criar distância. Isso parece contraditório, porque fomos ensinados a associar amor com permanência. Então, se você ama física, né? Se você ama de uma forma física, você tem que ficar, porque é físico. Emocional tem que ficar porque é emocional. Se você for embora, então não amava. Mas a vida é muito mais complexa do que isso, né? É possível amar alguém e compreender que a relação não pode continuar, nem fisicamente, nem emocionalmente ali, junto. É possível reconhecer a importância de uma história e ainda assim encará-la e encerrá-la.
É possível sentir carinho, gratidão, saudade e mesmo assim saber que retornar seria repetir uma dor que já conhecemos. A novela vai ser a mesma, só não vai mudar nada. Amar alguém não significa necessariamente que vocês conseguem construir uma vida saudável juntos. Existem diferenças que carinho nenhum resolve. Existem ritmos incompatíveis, projetos de vida incompatíveis, formas de relacionamento incompatíveis. Às vezes existe sentimento, mas não existe condição para a permanência. Isso não diminui aquilo que foi vivido. Uma das coisas mais difíceis depois de um término é resistir à vontade de reescrever toda a história, né? Se acabou, então foi um erro. Se não durou, então foi fracasso. Se um dos dois escolheu partir, meu Deus, então tudo era mentira. Mas talvez essa maneira de pensar seja injusta com a própria vida. Nem tudo que termina fracassou, viu? Algumas relações cumpriram sua função. Uma função dentro de muitas que poderiam, né? E essas funções também são profundas durante um determinado período. Duas pessoas ainda podem ter crescido juntas, apoiado uma outra, atravessado momentos importantes e ainda assim chegar a um ponto em que os caminhos deixam de combinar. Isso pode ser triste, sem ser necessariamente uma tragédia moral. Nós temos uma obsessão cultural com duração, gente. Nós celebramos casais que permanecem juntos por décadas, como se o tempo, né, por si só fosse prova da qualidade. Meu Deus, né? Mas o tempo mede duração, não mede amor. 50 anos pode conter respeito, companheirismo e cuidados extraordinários. Também pode conter aí 50 anos de silêncio, medo, solidão, desrespeito. Gente ruim também envelhece. Gente mal educada, gente grosseira, violenta. Uma relação breve pode ser superficial, mas também pode transformar profundamente duas pessoas. A pergunta mais importante talvez não seja quanto tempo durou, talvez seja o que aconteceu conosco enquanto estivemos juntos. Nós crescemos? Nós nos tornamos menores? Aprendemos a confiar? Nós perdemos nossa identidade? Conseguimos ser verdadeiros? Passamos a viver com medo? Como é que foi? Essas perguntas a gente pode se fazer e vai revelar muito mais sobre a relação do que o número de aniversários comemorados, né, gente? E existe um ponto ainda mais delicado. Algumas vezes insistimos na relação apenas porque já investimos muito nela. Foram anos. Houve casamento, filhos, houve projetos, dinheiro, houve expectativas. E surge a sensação de que terminar significa desperdiçar tudo. Mas e continuar? Apenas para justificar o passado? Não pode significar sacrificar o futuro? Isso não quer dizer que devemos abandonar relações diante de qualquer dificuldade. Vamos colocar peso e medida aí, né? Relações atravessam crise e muitas crises podem ser transformadas em, né? Porque significa apenas que a duração não pode ser o único argumento para a permanência. Então, quer dizer, são coisas separadas. Uma história pode ter sido importante e ainda assim chegar ao fim. Talvez seja justamente por isso que a escolha precisa ser renovada. Ninguém consegue sustentar uma relação apenas com a decisão tomada anos atrás. Aí eu escolhi você naquele dia, ok? Portanto, está resolvido para sempre. Opa, né? Não está. O amor precisa ser atualizado, gente. Né? Não através de grandes declarações diárias, mas através de atitudes compatíveis com aquilo que queremos construir. Permanecer é uma escolha que precisa fazer sentido no presente. Cuidar é uma escolha que acontece aqui e agora, no presente. Respeitar é uma escolha do presente também. E quando duas pessoas continuam escolhendo uma outra, né, com liberdade, a permanência adquire um significado muito, muito diferente. Né? Mas existe também um perigo em transformar a ideia de escolha numa obrigação. E algumas pessoas ouvem que amar é escolher.
E conclui que se o sentimento desapareceu, então, né, também quando desaparece completamente, não basta decidir amar e tudo retornará. Não. Não necessariamente. Não controlamos tudo. Existem relações em que o vínculo se transforma de maneira irreversível. Existem momentos em que aquilo que existia já não existe da mesma forma. A escolha pode alimentar o amor, protegê-lo e criar condições para que ele amadureça. Mas escolha não é uma máquina capaz de fabricar sentimento do nada. Não podemos obrigar alguém a amar. E também não precisamos nos culpar eternamente quando percebemos que o nosso próprio sentimento já mudou. Talvez seja mais preciso, tá? Dizer que a escolha não cria necessariamente o amor, mas determina a qualidade da relação que construiremos com aquilo que sentimos. Eu acho que essa distinção é fundamental. Eu posso sentir muito e escolher agir mal. Posso amar alguém e ainda assim mentir, manipular, trair ou ferir. O sentimento não absolve o comportamento. Da mesma maneira, posso atravessar um período em que a intensidade diminuiu e ainda assim escolher, conversar, cuidar, investigar o que está acontecendo, buscar proximidade e verificar se existe algo que pode ser reconstruído. Nesse sentido, o amor não é apenas uma emoção, ele é também uma responsabilidade, né? Responsabilidade afetiva não significa, né, ser responsável por todos os sentimentos do outro. Isso seria impossível. Significa reconhecer que nossas atitudes produzem consequências. Se eu crio expectativas que não pretendo sustentar, isso produz consequências. Se prometo uma exclusividade que não pretendo respeitar, isso produz consequências. Se desapareço deliberadamente para provocar insegurança, isso produz consequências, né? Se eu mantenho alguém preso numa indefinição, porque gosto da atenção que recebo, isso também é uma escolha. Às vezes falamos de amor como se tudo fosse espontâneo. Mas grande parte da dor afetiva humana nasce de decisões muito concretas. E talvez, só talvez um relacionamento amadureça quando duas pessoas deixam de perguntar apenas o que estou sentindo, né? E comecem também a se perguntar o que estamos construindo. Porque sentimentos oscilam. Existem dias de proximidade intensa e dias de cansaço. Existem períodos em que o desejo está forte e outros em que a vida ocupa tanto espaço, né, que ele parece recuar. Existem momentos em que a relação se torna leve, em outros em que exige, né, trabalho. Então, se avaliarmos tudo apenas através do estado emocional do dia, nenhuma relação sobreviverá. Não tem como. Precisamos de uma visão maior. Isso que estamos vivendo ainda possui verdade? Existe respeito? Existe vontade dos dois? Existe espaço para a conversa? Existe desejo de reconstrução? Essas perguntas, gente, são diferentes, né, de simplesmente medir entusiasmo, né? Quando existe vontade dos dois, muitas coisas podem ser reconstruídas. Intimidade pode ser restaurada, confiança em algumas situações pode ser reconstruída, desejo pode ser também reencontrado, conversas podem reabrir caminhos, mas uma pessoa sozinha não consegue sustentar toda uma relação, não tem como. E esse talvez seja uma outra verdade bastante difícil. Você pode escolher amar, pode escolher cuidar, pode escolher tentar, mas não consegue escolher pelo outro, né? Não consegue obrigá-lo a participar. Então, e existem momentos em que insistir deixa de ser amor e começa a se transformar em outra coisa, né, gente?
em abandono de si mesmo. A maturidade talvez esteja em reconhecer ambos os limites. Não desistir diante de qualquer dificuldade, mas também, né, não permanecer, né, indefinidamente diante da ausência completa de reciprocidade. Saber que algumas crises pedem persistência e outras pedem, hasta la vista, baby, tchau, né? E essa distinção não é simples, não. Por isso, amar exige tanto autoconhecimento. Quando nos conhecemos, né? Quando conhecemos nossos próprios medos, podemos chamar dependência de persistência. Podemos chamar orgulho de limite. Podemos chamar fuga de liberdade. Podemos chamar controle de cuidado. O amor não nos dispensa de olhar para nós mesmos. Muito pelo contrário, ele nos revela. Talvez nenhuma relação nos mostre tanto quem somos quanto aquela em que realmente nos envolvemos. Digo que é muito fácil imaginar que somos pacientes, até convivemos diariamente com alguém, né, diferente de nós. É fácil acreditar que sabemos perdoar até sermos feridos, né, gente? É fácil pensar que não somos ciumentos até sentirmos medo de perder. É fácil dizer que valorizamos liberdade até o outro fazer uma escolha que não controlamos. As relações tornam visíveis partes de nós que talvez permanecessem escondidas. Isso pode ser desconfortável, mas também é profundamente transformador. E é por isso que algumas relações não existem apenas para nos fazer felizes. Elas também nos mostram aquilo que precisamos compreender, né? Isso não significa romantizar sofrimento. Você sabe o que eu penso sobre isso. E nem justificar relações destrutivas em nome de aprendizado. Significa reconhecer que conviver intimamente com outra pessoa inevitavelmente nos coloca diante de nossos próprios limites. E quando temos coragem de observar isso, o amor deixa de ser apenas uma busca por alguém que nos complete, né? E se transforma também numa oportunidade de nos tornarmos mais conscientes, né? Então chegamos ao ponto central desta questão, desta parte. Quando a paixão encontra a realidade, duas coisas podem acontecer. Nós podemos passar a procurar outra pessoa que devolva a sensação do começo, ou podemos descobrir uma forma mais profunda, né, de relação. Uma forma na qual amor não depende exclusivamente de novidade, intensidade ou idealização. Uma forma que reconheça a pessoa real diante de nós. Não é isso? Ainda quero construir algo com quem você é hoje? E você? Ainda quer construir algo com quem eu sou hoje? Quando as duas respostas continuam sendo sim, algo importante acontece. O amor deixa de depender apenas daquilo que sentimos, né? Aquela coisa espontânea. E começa a ganhar a força daquilo que escolhemos sustentar. E isso nos leva a uma outra questão, né? Já vamos partir para a finalização desse assunto. Porque depois que entendemos que não escolhemos tudo o que sentimos e que a realidade inevitavelmente transforma qualquer relação, sobra uma pergunta ainda maior. Afinal, onde exatamente está a escolha, Ivan Martins? Talvez esteja nos milhares de pequenos atos através dos quais decidimos que tipo de amor queremos oferecer. Talvez esteja na maneira como permanecemos, na maneira como partimos, na maneira como respeitamos e na maneira como nos transformamos. Talvez amar seja menos uma escolha sobre quem o coração, né, deseja e muito mais uma escolha sobre quem nos tornamos quando o coração deseja alguém.
Talvez a resposta mais honesta para a pergunta: amar é uma escolha? Talvez seja essa. Quer ver? O sentimento nem sempre é, mas a forma de pensar quase sempre passa por escolhas. Nós não decidimos completamente quem nos emociona, quem nos desperta desejo, quem nos causa saudade ou quem atravessa a nossa vida, né? De maneira inesperada. Mas depois disso começa uma sequência quase infinita de decisões. Algumas são grandes, evidentes, outras são tão pequenas que quase passam despercebidas. E, no entanto, são justamente essas pequenas escolhas que determinam a qualidade de uma relação. Escolhemos como falar quando estamos irritados, né? Escolhemos se vamos ouvir ou apenas esperar a nossa vez de responder. Escolhemos se vamos proteger a confiança que alguém depositou em nós. Nós escolhemos se vamos transformar uma insegurança em acusação. Escolhemos se vamos pedir desculpas quando erramos. Escolhemos ainda se vamos reconhecer que nossa dor não nos concede o direito de ferir. Escolhemos se vamos conversar antes de desaparecer, porque desaparecemos emocionalmente. Escolhemos se vamos continuar alimentando uma relação ou apenas exigir que ela continue viva, sozinha. O amor pode começar com um sentimento, mas a sua continuidade depende de comportamento. Talvez seja por isso que a frase "eu amo você" seja tão importante, né? E ao mesmo tempo é insuficiente. Muitas vezes ela simplesmente expressa algo, mas não prova tudo, né? Uma pessoa pode dizer que ama e agir com indiferença, pode dizer que ama e mentir, pode dizer que ama e controlar, pode dizer que ama e humilhar. Tudo junto. Isso não significa necessariamente que nenhum sentimento exista, mas significa que sentimento sozinho não é suficiente. Vocês já entenderam isso, né? Existe uma diferença entre possuir amor dentro de si e ser capaz de transformá-lo em uma forma saudável de presença. Amar bem é uma habilidade. E como toda habilidade exige consciência, responsabilidade e aprendizado, né? Nós aprendemos muito sobre como encontrar alguém. Quase nada como permanecer com alguém de maneira saudável. Não é isso? Nós aprendemos técnicas de sedução, sinais de interesse, maneiras de conquistar, mas quase nunca somos ensinados a conviver com frustração, a suportar diferenças, a comunicar necessidades sem agressividade, a estabelecer limites sem punição. Então entramos em relações acreditando que o amor será suficiente. Só que não, né, gente? E que o amor vai resolver tudo isso. Quando descobrimos que não é o que imaginamos, né? Que o amor acabou, né? E que talvez o problema não seja a ausência de amor, talvez seja a ausência de maturidade para lidar com aquilo que o amor exige, né? Aí complica. Existe algo muito profundo, gente, e muito revelador na maneira como tratamos quem amamos. Quando não estamos recebendo exatamente aquilo que desejamos, enquanto somos correspondidos, elogiados, acolhidos e atendidos, é relativamente fácil sermos gentis. O verdadeiro teste aparece na frustração, viu? Quem nos tornamos quando ouvimos um não? Um sonoro não. Quem nos tornamos quando alguém discorda de nós? Quando o outro precisa de espaço? Quando suas prioridades não coincidem com as nossas? Quando estamos cansados? É nesse território que a escolha se revela. Amar não significa nunca se irritar, significa decidir, né, o que fazemos com a irritação. Né? Não significa nunca sentir ciúme, significa decidir o que fazemos com o ciúme. Porque sentimentos virão, não tem como.
Não significa não sentir medo, significa decidir se o medo se transformará em controle ou em diálogo. No medo da perda, no medo da traição, de tantas coisas. E essa distinção é fundamental porque emoções não são ordens. Sentir alguma coisa não nos obriga a agir de acordo com ela. Podemos sentir raiva e escolher não humilhar. Podemos sentir insegurança e escolher não investigar, né? Sobretudo, clandestinamente, a vida do outro. Que agora é normal stalkear a vida dos outros, né? Não é isso, Rafael? É, muito. Nós podemos sentir medo de perder e escolher conversar em vez de aprisionar. Todo mundo volta para o ninho, para a gaiola jamais. É justamente nessa pequena distância entre aquilo que sentimos e aquilo que fazemos que mora grande parte da nossa maturidade emocional. E talvez seja também aí que o amor se torne uma escolha. Existe ainda uma escolha muito importante que quase nunca associamos ao amor: a escolha de dizer a verdade. A verdade pode ser desconfortável, geralmente é, mas relações construídas sobre omissões permanentes acabam criando uma espécie de intimidade falsa. As pessoas dividem a vida, mas não dividem aquilo que realmente sentem. Guardam frustrações durante anos, décadas, né? Fingem concordância, fingem desejo, fingem tranquilidade. E um dia descobrem, né, gente, que não conhecem mais quem está ao lado. Isso acontece porque a verdade foi sendo substituída por conveniência. Amar alguém não significa contar cada pensamento que passa pela cabeça, mas significa não construir uma relação baseada numa versão falsa de si mesmo. Isso é básico. Também é uma escolha reconhecer nossas próprias mudanças. Às vezes esperamos que o outro perceba tudo sozinho, né? Nós ficamos diferentes, mas não falamos. Mudamos de necessidade, de desejos, de sonhos, mas exigimos que a pessoa adivinhe, né? Depois nos ressentimos porque não fomos compreendidos. Nenhuma relação sobrevive bem a essa expectativa, né? Então, ninguém consegue ter essa leitura permanente, né, mental do outro. O amor precisa de linguagem, precisa de coragem para dizer: eu mudei. Isso está me fazendo falta. Eu estou preocupado, eu preciso de mais proximidade, eu preciso de mais espaço. Eu não estou bem. Essas frases podem parecer simples, gente, mas evitam silêncios que, quando se acumulam, se transformam em distância. Então, talvez uma das escolhas mais difíceis seja admitir, né, que não sabemos amar perfeitamente. Existe uma espécie de orgulho emocional que nos faz acreditar, né, que as nossas intenções são suficientes. Eu quis fazer o bem. Eu não tive a intenção de machucar. Mas intenção e impacto nem sempre são a mesma coisa, né? Nós podemos ferir alguém sem desejar ferir. Nós podemos negligenciar sem perceber. Nós podemos repetir padrões que prometemos nunca repetir. E amadurecer afetivamente significa ser capaz de ouvir quando alguém diz que foi machucado por nós sem transformar, né? Tudo aquilo de uma forma imediata e fala numa acusação intolerável. E a gente faz isso. Do que você está me acusando? Às vezes amar significa suportar a experiência desconfortável de perceber que fomos nós que erramos. É preciso ter essa consciência. Pedir desculpas de verdade também é uma escolha. E um pedido de desculpas verdadeiro não é: desculpe se você se sentiu assim. Essa frase acaba transferindo de uma forma silenciosa o problema para quem sofreu. Um pedido de desculpas verdadeiro, né, reconhece a própria participação, né? Olha, eu fiz isso, eu entendo que machucou você, eu preciso mudar. E depois vem a parte mais importante, a mudança. Porque desculpas repetidas sem transformação acabam perdendo significado. O amor não exige perfeição, mas existe disposição para reparar, né?
Isso vale para o perdão também. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Já falei que vocês não têm lesão cerebral, né? Não significa permitir que o mesmo comportamento continue para sempre. Perdoar não é licença para perpetuar o erro. Perdoar pode significar abrir espaço para a reconstrução, quando existe arrependimento real. Porque significa também libertar-se emocionalmente de uma história, sem necessariamente reabrir a relação. Também tem isso. Às vezes perdoamos e permanecemos. Às vezes perdoamos e partimos. As duas coisas são possíveis. O perdão não é obrigação de reconciliação. As pessoas têm dificuldade em entender isso, Rafael, por mais que eu diga. Sim. Que essa compreensão nos leva a um aspecto muito importante do amor adulto. Limites. Durante muito tempo, limites foram interpretados como frieza, como falta de entrega. Mas uma relação sem limites saudáveis rapidamente se transforma em confusão, não tem como. Limite é aquilo que nos permite permanecer inteiros dentro de uma relação. É a capacidade de dizer o que podemos oferecer e o que não podemos. O que aceitamos e o que não aceitamos. O que você acha disso? Comente. O que precisamos respeitar em nós mesmos para continuar respeitando o outro? Amor sem limite pode virar anulação. E anulação não é prova de amor. Existe uma imagem romântica da entrega absoluta. A ideia de que amar é colocar o outro sempre em primeiro lugar. Mas uma relação saudável não pode ser construída por duas pessoas tentando desaparecer uma dentro da outra. Existem momentos em que cuidaremos mais, momentos em que seremos cuidados. Existirá sacrifício? Evidentemente que sim. Toda relação duradoura atravessa momentos em que um oferece mais porque o outro não consegue. Mas isso precisa acontecer dentro de uma dinâmica viva, né? Não como regra permanente. Quando apenas uma pessoa cede, apenas uma pessoa se adapta, apenas uma pessoa compreende e apenas uma pessoa luta, né, nessa relação, já não existe parceria, né, gente? Existe desequilíbrio. E por isso reciprocidade é tão importante dentro de uma relação, né? Reciprocidade não significa fazer tudo exatamente na mesma quantidade. Não existe uma balança para isso, né? Pessoas demonstram amor de maneiras diferentes. Uma pode falar mais, outra pode demonstrar através de cuidado prático. Uma pode precisar de mais proximidade, outra pode precisar de mais espaço. Reciprocidade significa que existe movimento dos dois lados, que ambos reconhecem a importância da relação, né? Que ambos participam, que ninguém precisa implorar constantemente por migalhas de atenção. Essa é a base. Então, enquanto oferece o mundo inteiro, né, fica pedindo migalhas. O amor não pode ser imperfeito, né? Ele não é que ele não pode. O amor, ele não consegue ser perfeito, mas ele não precisa ser tão imperfeito assim. Ele precisa ser bilateral para que uma relação exista de maneira saudável. E aqui encontramos talvez uma das escolhas mais dolorosas, reconhecer quando estamos tentando sozinhos. Há pessoas que permanecem anos esperando que alguém finalmente mude, e elas conversam, explicam, esperam, perdoam, tentam novamente, e existe um momento em que surge uma pergunta difícil. Estou perseverando ou estou adiando uma despedida inevitável? Não existe resposta universal, tá? Cada história é diferente, mas existe uma medida importante. Existe movimento do outro lado? Existe interesse verdadeiro? Existe esforço? Existe reconhecimento do problema? Ou apenas promessas feitas, né? Quando existe riscos de perda? Porque muitas pessoas esperam aquele momento. Estou indo embora. Ah, não vai, pelo amor de Deus, eu vou mudar, né? Opa! Às vezes o amor nos pede paciência. Em outras situações, pede coragem para encerrar, né, gente?
Encerrar também é uma escolha, e pode ser uma escolha profundamente amorosa. Existem pessoas que permanecem juntas, a gente apenas porque tem medo. Medo da solidão. Outras permanecem por culpa, né? Outras por aparência, enfim. Ainda tem outras que acreditam que terminar significaria admitir um fracasso, né? E então 2 vidas ficam suspensas numa relação que já possui, né? Que já não possui mais uma presença verdadeira. Existe um respeito muito grande em encerrar, gente, né? Honestamente, uma história. Existe muito respeito nisso, porque continuar, né, pela metade, permanecer fisicamente enquanto já se partiu emocionalmente, vai produzir uma ferida lenta, né? Vai ficando a raiva, um sentimento ruim. Partir com consciência, gente, não é descartar. É possível terminar sem destruir. É possível reconhecer que algo acabou, sem transformar o outro em vilão. Evidentemente, existem histórias em que houve violência, mentira grave ou traição, e a dor é profunda, né, gente? Mas mesmo nesses casos, com o tempo, nós podemos tentar separar a necessidade de proteger a nós mesmos, né, da necessidade de carregar ódio para sempre. Porque o fim de uma relação pode encerrar uma convivência sem precisar aprisionar o restante da vida, né? Existe uma espécie de amor que só aparece depois que aprendemos a deixar ir. Não é porque deixamos de sentir, gente, mas porque compreendemos que sentimento não é posse. Às vezes amar alguém significa exatamente desejar que essa pessoa fique bem, mesmo que seu caminho já não seja ao nosso lado. Isso não precisa ser bonito imediatamente. Geralmente não é. Pode ser dor, saudade, raiva, luto. Não precisamos romantizar uma despedida, tá? Não é sobre isso também. Mas podemos atravessá-la sem transformar amor em cárcere, em prisão. E talvez isso revele algo essencial. Amar também é reconhecer a liberdade do outro de escolher não ficar. É difícil, gente. Profundamente difícil. Mas existe dignidade em não implorar por uma permanência que precisa ser voluntária. Não implorem para que alguém fique. Se alguém permanece apenas porque foi pressionado, culpado, ameaçado ou emocionalmente aprisionado, aquilo já deixou de ser escolha há muito tempo. E o amor, quando perde completamente a liberdade, começa a perder também parte da sua verdade. Essa liberdade vale para qualquer um. Ela vale para nós mesmos. Também temos o direito de perceber que a relação já não corresponde àquilo que somos. Temos o direito de mudar. Temos o direito de reconhecer que não conseguimos mais permanecer. Isso não significa agir de forma irresponsável ou abandonar alguém sem diálogo. Significa reconhecer que nenhuma promessa de amor pode, né, exigir que uma pessoa deixe de existir como indivíduo. Permanência saudável precisa ser renovada com consciência. É muito difícil falar sobre isso, porque as pessoas têm dificuldade, né? Nós aprendemos de uma forma muito rígida sobre amor. Então, quando eu explano sobre essas relações humanas, eu sempre vou esbarrar naquilo que veio dos avós, dos bisavós, dos tataravós, né? Aquilo que se aprendeu na igreja. Mas eu digo, do que adianta viver sob uma mentira, né? Se você não está feliz, você está doente. Relações adoecem. O pseudo-amor também adoece, né? Sejam reais. Ajam de acordo com aquilo que você realmente é. Tá? Tendo uma relação, sempre houve várias versões de ambas as partes, né? Agora a gente precisa ver o que é que sobrou disso tudo e o que é que ainda tem. Quem nós somos depois disso e se aquilo pode ou não continuar. Tá certo? Bom, esse foi o assunto de hoje. Quero agradecer, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários agora, depois de terminar o vídeo, né? Um rodapézinho lá. Sim.
Deixe uns comentários. Comentários embaixo do vídeo. Deixe as perguntas, tá? Vou responder com o maior carinho, tá? Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Como vocês viram, não estou ao vivo, né? Portanto, deixe as perguntas no chat lá, na página. E assim que terminar o vídeo. E gratidão por estarem aqui. Gratidão, Rafael. Gratidão, Ivan. Gratidão, Cristiano. Gratidão, Lucas. Gratidão, gratidão, gratidão a Maria Santíssima, aos anjos, arcanjos. Gratidão, 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 gratidão a todos os seres celestiais. Gratidão, gratidão, Ariel, meu anjo, meu amor de tantas e tantas vidas. Gratidão, 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 amém e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até o nosso próximo encontro.